Não pensa que eu tô feliz de vir aqui dar essa notícia para você ou te comunicar que você pode estar matando o seu cachorro por excesso de amor. Eu vou falar mais sobre isso ao longo desse vídeo, dessa aula, mas antes de chegar nesse ponto, eu quero que você entenda que é preciso olhar a saúde dos cães a partir de uma nova perspectiva. A medicina veterinária, a medicina como um todo, mas em especial a medicina veterinária, vem tratando a saúde dos cães a partir de uma saúde populacional. O que isso quer dizer? Olhando o que é bom para todos, nós começamos então a olhar, a tratar os nossos animais. Sendo que cada indivíduo tem desafios únicos. Um exemplo muito clássico disso é que hoje a maioria dos veterinários, a maioria dos colegas, eu sou veterinário também, eles recomendam a castração para todos as fêmeas, principalmente, né? Ou para todos os animais deve ser castrado o quanto antes. Enquanto que isso não é verdade. A castração tem muito mais impacto negativo na saúde do indivíduo do que de fato o impacto positivo ou os possíveis benefícios. Mas a nível populacional, quando nós pensamos aí em diminuir e reduzir o número de animais abandonados e todo mais, né, para cães que vivem em situação de abandono, em situação de rua, elas é sim uma intervenção recomendada. Mas não para aquele cachorro que você vai cuidar de uma maneira diferente daquela a nível populacional. Então, pensar no indivíduo é customizar os cuidados de saúde a partir dele. E é muito difícil nós encontrarmos pessoas, profissionais veterinários, que façam isso. E mesmo os que fazem, ninguém vai cuidar do seu cachorro como você cuida. Por isso que é importante que você entenda os conceitos que eu vou falar ao longo desse vídeo, para que a partir deles você consiga extrair e aplicar para a sua realidade. Claro que aqui eu vou estar falando de uma forma geral, você precisa ver o que se adequa aí para você. Uma outra mudança de perspectiva que é muito importante quando nós tratamos desse aspecto de saúde é entender que há uma diferença entre uma saúde curativa e uma saúde preventiva. A maioria das intervenções médicas e médicas veterinárias hoje, elas são voltadas para o tratamento de sintomas. Um tratamento sintomático para a maioria das doenças. Então, se você chega hoje com o seu cachorro em uma clínica veterinária e diz que você quer cuidar da saúde dele, que você quer prevenir as doenças, que você quer fazer um check-up preventivo, que é muito comum, o que a maioria dos colegas e dos profissionais de saúde vão entender é que você quer fazer alguns exames para ver se a saúde dele está tudo bem. E exames bons, começa aí, né? Não quer dizer que a saúde esteja boa. A maioria não sabe hoje olhar para aquele indivíduo e conversar com o tutor para entender como é possível fazer ajustes, mudanças na rotina, no estilo de vida daquele cão, para entender o que pode ser melhorado, o que pode ser prevenido, o que de fato precisa de exame. E muitas vezes, quando nós encontramos um animal que já está apresentando sintomas de alguma doença, essa doença já começou muito tempo antes. Com exceção aqui de claro, né, alguns casos agudos, o animal comeu alguma coisa estragada, o animal sofreu um acidente. Nesses casos é óbvio que não haveria ali intervenção preventiva, ou muito poucas intervenções preventivas teriam algum efeito, né? A não ser ali cuidados no caso de acidente e tudo mais, mas acidentes acontecem. Mas quando nós fazemos esse tipo de intervenção, o que vai acontecer é que nós vamos estar reduzindo a possibilidade daquele indivíduo, daquele animal desenvolver doenças crônicas, que é o que mais acomete cães hoje. Quando você olha para a clínica veterinária, você entra em uma clínica, você vê que cães ali a partir dos 5, 6, 7 anos, às vezes até antes, né? Às vezes até menos, eles começam a sofrer de várias doenças crônicas, seja problemas renais, seja problemas de obesidade, diabetes, problemas de pele crônicos. Você tem cachorro, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já teve um cachorro que chegou a essa idade, você sabe melhor ainda do que eu estou falando. E quando nós olhamos para esse indivíduo que está apresentando sintomas agudos, o que nós estamos olhando ali é aquela velha metáfora do iceberg, né? Existe ali apenas os sintomas, eles são a ponta do iceberg. Há muito por baixo daquilo tudo. E o que a maioria das vezes nós fazemos? Nós focamos em tratar os sintomas. E quando nós fazemos isso, nós acabamos entrando naquele ciclo de enxugar gelo. E muito dificilmente nós vamos conseguir resolver o problema fazendo isso, né? Ou vai demorar muito tempo. Uma outra perspectiva que muitas vezes nós erramos, e isso principalmente numa perspectiva olhando de tutor, que eu também tenho cães, nós queremos uma solução mágica.
Nós queremos resolver aquele problema da forma mais rápida possível. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que nenhum problema complexo pode ser resolvido de forma simples. Nós pegamos aí 2 exemplos muito clássicos, problemas de reações alimentares ou problemas de pele crônicos, que muitas vezes estão ligados à alimentação, que muitas vezes são tratados de forma errada como atopia. Esses indivíduos, ou esse tratamento, ele é um tratamento demorado, é um tratamento que precisa passar por uma dieta de exclusão, você precisa remover a ração, você precisa entrar com uma dieta especial. Existe todo um processo para poder recuperar a saúde daquele organismo. Mas o que a gente acha mais fácil? Dar um remédio que vai tirar a coceira, mas não vai resolver o problema, porque o problema é alguma coisa na alimentação daquele cão. Estou dando aqui um exemplo. Outros tipos de problema, nós pegamos cães com coprofagia, muitas vezes está relacionado ou pode estar relacionado com problemas comportamentais. Nós queremos alguma coisa para colocar na comida para que o cachorro sinta um gosto ruim nas fezes e a partir daí não perca o interesse pelas fezes. Claro que essas intervenções mais agudas ou mais incisivas ou diretamente no sintoma, elas precisam e são muitas vezes necessárias. Você não vai tirar completamente o medicamento. Você muitas vezes precisa entrar com o medicamento para dar qualidade de vida para aquele indivíduo. Pegando aqui o nosso exemplo de um cachorro que está se coçando, às vezes você vai precisar dar banhos nesse indivíduo, você vai precisar entrar ali com corticoide, às vezes com algum outro tipo de medicamento, para dar qualidade de vida para ele, enquanto você vai tratando de fato a causa do problema. O que nós não podemos fazer, o que nós não deveríamos fazer, é focar somente em tratar a causa do problema e esquecer completamente de tratar os sintomas. Ou tratar os sintomas e esquecer completamente de tratar a causa do problema. E essa ideia de uma saúde que pensa ou pensar na saúde antes que a doença seja um problema, é um pensamento proativo. É você começar a olhar a saúde não como ausência de doença, né? Pegando emprestado aqui, um termo da OMS, né, que define saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Então note, né, que a própria Organização Mundial da Saúde ela vai dizer que saúde não é, ela nem menciona o fato do indivíduo estar doente ou não. E muitos cães que hoje você vai e faz alguns exames, eles vão apresentar exames normais, mas eles são cães que estão visivelmente doentes. São cães que têm uma pelagem opaca, são cães que têm 2, 3 episódios de vômitos durante a semana, são cães que estão frequentemente tendo problemas de pele, tendo problemas de otite, tem fezes amolecidas, fezes com muco, vários sinais que é perceptível que há alguma coisa errada com aquele indivíduo. Cães que estão acima do peso, cães que estão muito estressados, ansiosos, sofrendo com síndrome da separação, sofrendo com dependência emocional. E tudo isso vai corroborando para ir piorando a saúde do indivíduo. Este pensamento ele é importante porque a partir dele você começa a pensar não em qual medicamento você pode dar ao seu cão, não em qual suplemento você pode dar ao seu cão, não em qual nutracêutico, não em qual vitamina, não em qual... Você começa a enxergar que a saúde ela está correlacionada ao estilo de vida. A primeira coisa, ou talvez a pedra fundamental em tudo isso, é de fato você reduzir ou eliminar o alimento industrializado da saúde do seu cão. Eliminar a ração. Entrar com uma alimentação que seja de fato adequada à saúde, ou à biologia, ou à fisiologia daquele indivíduo. E pensando sempre que quando nós pensamos em longevidade, nós pensamos em ser saudável, é um trabalho que de fato nunca tem fim, né? Nós nunca estamos plenamente saudáveis, o indivíduo não está saudável, não é aquele tipo de trabalho, e talvez por isso ele seja tão ingrato e por isso que muitas pessoas não se animam a fazer. Não é aquele tipo de trabalho que você faz e pronto, e agora meu cachorro está saudável, eu posso descansar, agora eu não preciso mais passear com ele todos os dias, não preciso mais alimentá-lo de forma adequada, eu não preciso mais fazer o que eu vinha fazendo. Porque a partir do momento que você para de fazer o que vinha fazendo, a saúde começa a piorar. É uma construção que será contínua até o dia que seu animal vier a falecer, vier a morrer. Quando nós pensamos nos cães e pensamos em longevidade, nós temos aqui alguns fatores que são muito similares aos fatores humanos, mas mais agravados ainda mais quando nós pensamos em estilos de vida. Nós também mudamos muito o nosso ambiente ao nosso redor. Isso é evidente, basta a gente olhar, né, que nós moramos em casa, assim, não precisa entrar nesses detalhes. E nós trouxemos os cães junto com nós nesse processo de mudança. Essa mudança de ambiente colocou os cães que antes eram animais de vida livre em animais que agora vivem confinados. E na maioria das vezes,
condicionados a um ambiente onde é muito diferente do ambiente natural deles. Um cão, ele não foi feito para nascer para viver em um apartamento. Nós ainda temos essa possibilidade, né, de ir sair, fazer algum exercício. Nós ainda temos a possibilidade de escolher assistir um filme, escolher assistir uma série, ler um livro, vir assistir um vídeo no YouTube, seja lá o que for. Mas os cães não têm essa possibilidade. Se nós não nos responsabilizarmos por dar a esse cachorro uma vida que se aproxime da vida mais natural dele, eles vão sofrer muito com a saúde. E quando eu começo dizendo lá atrás, ou nós estamos matando nossos cães por excesso de amor, é porque nós fazemos, além de tirar eles do ambiente natural, colocar eles num ambiente totalmente artificial, o que nós fazemos na maioria das vezes é demonstrar amor para esse animal de uma forma que o aproxime ainda mais do humano, ou nós humanizamos ainda mais, além do necessário, esses indivíduos. Nós pensamos em resolver os problemas dos cães em uma perspectiva humana. Então nós pensamos que o que é cuidar bem de um cachorro? Nós pensamos que precisamos dar banho nele com frequência, que ele precisa estar cheiroso ao nosso olfato, que ele precisa dormir em uma cama, ou na nossa cama muitas vezes, né? Não tem nada de ruim, tá? Você dar um lugar confortável para o seu cão dormir. Mas você tem que entender que isso não é necessário e não é recomendável que ele durma na sua cama, por exemplo, porque vai piorar a qualidade do sono dos dois, vai gerar ali a dependência emocional, vai gerar estresse e tudo mais. Então nós começamos a encarar os cães como numa perspectiva de humano. Nós humanizamos muita dessa relação que há entre eles, né? Nós pensamos que nós precisamos abraçá-los para demonstrar amor, sendo que o abraço para o cão é algo muito estressante, porque você está segurando ele, né? Você está tirando a mobilidade dele. Nada mais estressante para o animal do que ficar preso. Nós deveríamos pensar em dar aos nossos animais demonstrações de amor, afeto, carinho, num sentido de aproximar esses indivíduos mais do que é natural para aquela espécie. Então, o que um cão gosta, né? O que ele gosta de fazer? O cachorro ele gosta de farejar, o cachorro ele gosta de se sujar, o cachorro ele gosta de esfregar em coisas que são catingas, ele gosta de roer, ele gosta de caçar, por mais que nós não possamos fazer isso, né? Nós não vamos dar um animal e deixar o cachorro caçar, seria uma grande sacanagem para o animal, mas nós podemos mimetizar isso de várias formas, com brinquedos, com enriquecimento, né, na hora da alimentação. Todas essas estratégias que existem para que a gente consiga aproximar esse estilo de vida ao que é natural da espécie. E isso é tão importante que deveria ser o nosso objetivo. Quanto mais nós distanciamos o estilo de vida do cão daquilo que é natural para o cão, mais doente esse indivíduo, ou mais propenso a desenvolver doenças esse indivíduo ficará. Então, quando nós pensamos na alimentação, qual que é o mais distante da alimentação natural? Uma alimentação industrializada, a ração. Então, mais distante, maior propensão de doenças. Quando nós pensamos em estímulos, atividade física, o cão ele é um indivíduo ou ele é um animal que é feito, né, para andar muito durante o dia. Quando nós confinamos esse indivíduo e não damos a ele a oportunidade de gastar essa energia, ele vai sofrer várias consequências de saúde em relação a isso. Então, pensar sempre no cão como um cão já muda completamente a forma como nós vemos os cães. E quando nós humanizamos, quando nós muitas vezes, vamos dizer, por uma válvula de escape, vamos dizer assim, nós humanizamos muito, querendo que o cão atenda ou ocupe um espaço que não é dele, né? Nós queremos elevar o animal ao nível de um humano, nós acabamos prejudicando muito a saúde desse indivíduo. E nós tendemos a olhar para o cão e subestimar a capacidade desse cachorro. Nós olhamos para esse cão e queremos que ele durma na cama com a gente, nós queremos que ele suba no sofá. Isso tudo, né, além de fazer com que haja, né, essa dependência emocional, nós estamos ao mesmo tempo privando o cachorro de ser cachorro, porque uma vez que o cachorro dorme com você, ninguém vai querer, ou poucas pessoas vão querer, que eu já conheci algumas que sim, né, mas poucas pessoas vão querer que esse cachorro role no barro, role na grama, suje as patas, se esfregue na grama, pise na grama muitas vezes, porque você sabe que depois ele vai subir na sua cama. Então, quando você começa a colocar esse tipo de comportamento, você automaticamente, ou em consequência disso, começa a privar o seu cachorro de ser cachorro, porque você quer ele mais próximo do humano. E lembre-se, quanto mais distante da espécie, maior a propensão de doenças. Muitos dos problemas que nós temos nos cães
são em decorrência disso. São cães que foram super protegidos por tutores muito bem intencionados que achavam que estavam fazendo o correto. Porque foi assim que foi ensinado. Porque quando eu falo para você, olha, você não precisa dar tantos banhos, você não precisa dar tanta ração, seu cachorro não deveria comer petisco, seu cachorro não precisa dessas coisas, metade dessas coisas que são vendidas por aí. Observe como tudo isso, né, essa medicina veterinária menos intervencionista, ou de certa forma até mais naturalista, ela não gera tanto lucro para a própria indústria. E a indústria se beneficia disso. Da mesma forma, quando eu digo para você, olha, o seu carro, você não precisa fazer tantos exames assim. Se você focar essa atenção que você foca em olhar para o seu, em fazer exames e fazer tudo isso, e focar mais em aproximar o estilo de vida do seu cão no estilo de vida natural ou ancestral, ele vai ficar mais saudável, ele vai ter menos, vai precisar de menos medicamentos. Isso não faz, né, vamos dizer, o sistema que vive de doenças girar. O que acontece é que muitas das vezes nós não estamos preparados para tratar os cachorros como cachorros, porque de fato nós queremos aqueles animais como uma válvula de escape muitas vezes para ocupar um espaço que não é de fato deles. Eu gosto muito da dieta crua por vários motivos. Um deles é justamente por esse impacto psicológico, vamos chamar assim. A partir do momento que uma pessoa vê um cachorro, que é de 1 quilo, 2 quilos, sendo capaz de roer um osso, um pé de frango, ossos até maiores, né? Eu lembro que eu tinha uma paciente que era uma Spitz e ela pesava 2, 3 quilos, era uma Spitz bem pequenininha e ela era capaz de comer o osso do pé suíno. É um osso bem rígido, às vezes cães de porte médio, se não forem cães habituados a comer ossos, eles não conseguem. E ela pequenininha, comia alimentação natural desde sempre, né? Da alimentação natural, a dieta crua com ossos, né? Você faz ali uma mistura de carne, vísceras, ossos. Tem aqui na descrição mais informação sobre isso, né? Eu vou deixar aqui os links dos meus cursos, que você tiver interesse, e algumas postagens, publicações em texto também. E aí o que acontecia é que ela consumia isso e eu percebia, né, como as pessoas ao ver aquilo mudavam completamente como olhavam para aquele animal, né? De fato, a pessoa começa a ver um cachorro ali. Existe um cachorro ali. E isso acontece assim, em quase 100% das vezes. Às vezes a pessoa ela olhava para aquele indivíduo, para aquele cão, como sendo um cão muito frágil, um cão muito pequeno, um cão que era o meu bebezinho. E de repente ele está comendo ali um osso, está comendo uma carne crua, está comendo algo que ele deveria sempre ter comido, parece que sai, né, todo esse véu que fica na frente dos olhos das pessoas. É muito mais fácil você, a partir daí, ou aquela pessoa, que essa pessoa pode estar na mesma situação que você pode estar na mesma situação dessa pessoa, começar a enxergar ali, de fato, um animal. Isso é, como eu disse, né, fundamental para a saúde desses cães. Se nós queremos, de fato, ter um cachorro saudável para cachorro, a melhor forma de fazer isso é que ele viva como um cachorro, que ele coma como um cachorro, que ele viva como um cachorro precisa ser cachorro. E nós não temos o direito de tirar isso dele. Existe uma brincadeira, né, do tempo que eu ainda criava conteúdo no Instagram, que surgiu lá, que era a vitamina S, que é a vitamina da sujeira, né? E eu até adiciono algumas coisas aqui, né? Sol, sujeira, o 3S, né? Sol, sujeira e suor são os 3 melhores remédios que existem, né? Se você der isso para o seu cachorro, o seu suor, um pouco de sol e sujeira, ele vai ser um cachorro infinitamente mais saudável. E nós pensamos aqui em vários pontos, né, para vocês terem uma ideia do quanto esse contato com o ambiente é importante. Lá fora é muito comum, nos Estados Unidos tem muito disso, né, para humanos e para cães também. Eles chamam de SBO ou SBM, alguma coisa assim. É Soil Based Microbiota baseada no solo. Eles foram lá, estudaram o solo, viram que ali em solos existia alguns micro-organismos que são benéficos para a saúde, e eles isolaram esses micro-organismos, encapsularam esses micro-organismos, e eles usam isso para tratamento de várias doenças, principalmente doenças autoimunes. Nós precisamos expor os nossos cães a esses ambientes. Os cães eles precisam passear. E não pense que aquele passeio, que muitas vezes eu sei que acontece, mas não deveria ser frequente, que é aquele passeio de você pegar o seu cachorro, colocar ele no elevador, descer no elevador, levar ele até ali no
no cachorródromo do condomínio, faz um xixi, volta. Não, é um exercício que de fato, né, ele tem ali algum tipo de estímulo. Essa atividade física, ela é fundamental. E durante essa atividade física, eu gosto, né, e aqui já fica aí uma orientação, se você não tem essa prática ou essa rotina, se você não faz isso na vida do seu cachorro, pense em implementar uma rotina de passeio de pelo menos uns 30 minutinhos por dia. E é interessante que você divida esse passeio em duas partes. A primeira parte, a primeira metade, os primeiros 15 minutos, pense em um passeio mais de exploração. Deixe o seu cachorro mais à vontade, deixe ele cheirar, deixe ele rolar, deixe ele conduzir o passeio. Se o seu cachorro for um cachorro, aqueles cães que saem muito ansiosos de casa, o que você pode fazer no primeiro momento, isso você pode procurar vídeos no YouTube para poder te ajudar com isso, eu não vou falar disso aqui, mas o que você pode fazer no primeiro momento nesse passeio é, faz os 15 minutos de passeio mais intenso primeiro, porque ele vai gastar essa energia inicial. Aí, a hora que ele estiver um pouco mais cansado, ele vai estar, consequentemente, um pouco mais relaxado, vai ter passado aqueles momentos iniciais do passeio, que às vezes é um pouco mais agitado, e aí você deixa ele nesse momento para ele curtir, né? Esse farejar para o cachorro coloca ele em um estado mental muito próximo, né, de uma meditação, ou daquele estado mental onde nós estamos, de fato, focados, um hiperfoco ali naquele momento, né? E os animais têm muito mais, tem a capacidade de viver o momento muito mais do que nós, né? Pensando em mindfulness e tudo mais. Então pense nisso, né? Se você não tem uma rotina de passeio com seu cachorro, se você dá ração, se você dá petisco, talvez o primeiro passo seja implementar uma rotina de passeio. 30 minutinhos, 15 minutos de um passeio, caminhada mesmo, um passeio pensando em atividade física. Aí você pensa ali nos 15 minutinhos, deixando ele livre. Às vezes é num canteiro, aí vale, né? Esse canteiro do prédio, canteiro de frente do condomínio, da pracinha. Pra quê, né? Pra que ele fareje. Esse enriquecimento, né? Essa absorção do mundo por meio do olfato é algo que para os cães estimula muito a cognição deles, a habilidade cognitiva deles. E de fato, quando você faz isso, quando você implementa isso de forma rotineira na vida deles, você vai perceber que após o passeio ele vai chegar e vai descansar. Porque ele está cansado física e é isso que nós queremos com os nossos cães. E apenas isso já faz uma grande diferença na vida deles. E além disso, é claro, mude, né? Comece esse processo de mudança na alimentação dele, se ele ainda come ração. Se você não... Aqui eu vou deixar, eu tenho 3 cursos, né? Tem um para veterinário, tem um para donos de cães que querem mudar para alimentação natural, eu tenho um curso ali também para quem vai continuar dando ração, mas quer melhorar a saúde dos cães, onde eu falo ali diferentes pontos desses que eu fui tocando aqui. Mas uma coisa que dá para você fazer assim meio que de imediato é eliminar todo tipo de petisco que seja industrializado e substituir isso por petisco que sejam comida de verdade. E quando nós vamos pensar em comida de verdade para os cães, voltando naquela ideia fundamental que é aproximar o estilo de vida e alimentação incluído desse estilo de vida do que é natural para a espécie, do que é fisiologicamente adequado, do que é biologicamente adequado, o que nós podemos fazer é tirar o petisco industrializado e colocar no lugar desse petisco industrializado comida de verdade. E as melhores opções são alimentos que são ricos em proteína. Então você coloca ali ovos, são alimentos riquíssimos, né? Proteína, gordura de excelente qualidade, vitaminas das mais diferentes, vísceras. Todo carnívoro ou todo indivíduo deveria comer vísceras, nós também, né? Mas carnívoros precisam ainda mais, né? Então, fígado, coração, moela, que você conseguir, né? Se você conseguir, for um pouco mais além, né? Rins. Você pode incluir também uma coisa muito simples e que a maioria, e que os cães gostam muito, iogurte. Iogurte também são muito ricos, né? Nutricionalmente. Evite oferecer alimentos que são ricos em carboidratos se você dá ração para o seu cachorro. Por quê? A ração tem uma quantidade assustadora de carboidrato refinado, e isso faz mal para os cães. Eles são capazes de metabolizar carboidrato, mas eles não foram feitos para isso. Eles são tolerantes, digamos assim, ao carboidrato. Mas a longo prazo, grande parte dos problemas que nós vemos nos cães, problemas de fundo metabólico, tem origem nessa alimentação muito rica em carboidrato. Então, pensando em melhorar a saúde dos cães, o que eles precisam receber, se você for dar algum petisco, dê comida de verdade. E dentro desse grupo de comida de verdade, prefira alimentos de origem animal, ricos em proteína, ricos em gordura, gordura de boa qualidade, claro. Não tenham medo da gordura natural dos alimentos. Eu sou Alexandre Zara, sou veterinário e tenho uma filosofia de trabalho onde o meu objetivo é uma medicina veterinária menos intervencionista. Eu já ajudei aí milhares e milhares de tutores, seja por meio dos atendimentos individuais,
Se você quiser saber mais sobre os cursos e mais conteúdo, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Um beijo grande, foi um prazer ter você aqui comigo e até o nosso próximo encontro.